Você já imaginou como seria nunca envelhecer? Não ter rugas, nem consequências aparentes das suas escolhas no seu corpo? A busca desenfreada pela beleza não é um tema atual, é algo que já vem sendo discutido há muitos anos. Mas é inegável dizer que os filtros, as redes sociais tiveram sim certa influência na nossa rotina e no nosso estilo de vida. Por exemplo, hoje em dia não basta apenas lavar o rosto, passar um hidratante, um protetor solar como rotina básica da skincare, mas precisa ser um pouco mais complexo, passando óleos, outros tipos de ácidos, tratamentos. E vocês já perceberam que as cirurgias plásticas têm sido cada vez mais comuns entre as pessoas de classe média? Talvez isso seja porque nós estamos ganhando mais, porque estamos trabalhando mais. Mas também não é só isso. O fato é que as prioridades elas também mudaram. Mas será que existe um preço para essa busca desenfreada por essa beleza inalcançável? E se esse preço fosse a sua própria alma? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal literário. Espero que vocês se sintam à vontade. Hoje eu vou estar falando sobre uma história que é envolvente, tem um toque sombrio e misterioso, tem dilemas morais e questionamentos profundos. Se você gosta desse estilo de história, você vai gostar de ler O Retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. Sim, você precisa ter esse livro na sua estante se esse tipo de história faz parte do seu perfil. Esse livro foi escrito em 1890, velho pra caramba, mas ele continua absurdamente atual. Afinal de contas, é um clássico. E o mais interessante dessa história é que é um clássico inspirado em outro clássico. Ele foi escrito, mas teve inspiração na história de Narciso e na história do Fausto. Não sei se vocês conhecem do Fausto, mas eu acho que a do Narciso todo mundo conhece. No decorrer da narrativa, vocês vão perceber vários temas que vão ser tratados nessa história. Mas não se preocupem, não é uma história que coloca vários assuntos que não tem nada a ver. Na verdade, todos esses assuntos eles têm correlação, tá? Então vai falar sobre vaidade, hipocrisia, ceticismo, questionamento sobre a moral. Estou anotando louvor ao hedonismo e flertes à doutrina filosófica do niilismo. Então é bastante coisa. Mas não se preocupem que tudo vai se casar. Mas vamos à história, que é o que interessa. Basicamente, Dorian Gray é o personagem principal, é o protagonista. E tudo que vocês precisam já saber de imediato é que o cara, ele é bonito pra caramba. Eu não tô falando conforme a minha percepção, tá? É o que diz na própria obra, tá? Que ele é muito bonito. E isso é importante. Quando eu olho no espelho, olha esses lábios carnudos, olha esse olho, esse sorriso, não tem como me achar feio, cara, eu sou horror de linda. Em outras palavras mais bonitas, né, escritas pelo Oscar, ele vai dizer o seguinte: com certeza ele era encantadoramente bonito, com seus lábios escarlate finamente curvados, seus sinceros olhos azuis, seus ondulados cabelos dourados. Toda a candura da juventude estava ali, assim como sua pureza apaixonada. Sentia-se que ele se mantivera intocado pelo mundo. Eu falo, tô pronto, onde eu sair eu vou arrasar, eu tô pronto, eu sou lindo, maravilhoso. Só que além dessa descrição do Oscar, várias vezes vocês vão se deparar na história que ele enfatiza essa beleza do Dorian. E o Dorian ele não tem consciência de que ele é tão bonito assim, sabe? Ele tem aquela humildade, aquela impressão de que as pessoas estão exagerando. E ele é tão bonito que o Basil, um dos personagens principais também, que é o amigo do Dorian, ele convida sempre o Dorian para ser como se fosse sua musa, para ele poder pintar. Tá? O Basil ele é um pintor, um artista. A verdade é que todas as suas obras que foram pintadas ou inspiradas no Dorian, elas são muito mais bem-sucedidas e mais aclamadas, justamente porque ele é um homem muito belo, o Dorian Gray. Em um certo dia, o Dorian ganhou uma pintura do seu amigo Basil, e essa pintura era o seu autorretrato. Só que, devido à influência do personagem chamado Lord Henry, tá? Que é um outro amigo também
do Dorian, ele começa a ter consciência da sua beleza e ciência de que um dia ela vai acabar. O que todo mundo sabe, até então tudo bem. Mas o problema é que isso o apavora de tal modo que ele sente inveja da sua própria pintura. E então ele proclama, desejando que aquele quadro ele carregasse toda a sua velhice, todas as consequências da sua vida, dos seus atos, dos seus pecados, e ele ficasse com a casca daquilo. Desse modo, ele proclama: que tristeza! Que tristeza! Eu ficarei velho, horrível e pavoroso, mas esse quadro continuará sempre jovem. Se ao menos fosse o contrário, eu daria qualquer coisa. Sim, não há nada neste mundo que eu não daria. Daria minha alma por isso. E assim, o desejo do Dorian foi realizado. Daí toda a busca desenfreada pelos prazeres, pela imoralidade, são descontados na obra do Basil. E o Dorian permanece sempre lindo. Só que ele não sabia imediatamente que aquilo realmente aconteceu. Foi um desejo que ele falou em voz alta. Mas, depois de um certo tempo, ele começa a perceber que aquele desejo que ele proclamou em voz alta aconteceu de fato. Embora o Oscar Wilde não tinha tido a intenção de nos servir uma bandeja de lição de moral com essa história, até porque ele deixou isso bem claro no prefácio do livro, é inevitável não pensarmos na vida perturbada que o Dorian Gray ele levou. Também é inevitável pensar na tentativa vã de redenção do personagem, até porque até a sua tentativa de se redimir era motivada por vaidade, por egoísmo, hipocrisia, curiosidade. E eu não falo isso de acordo com a minha percepção também, mas isso é muito explícito lá na página 302 da história. As páginas finais do livro nos mostram que a redenção ela não poderia nascer do próprio Dorian. Ele não conseguiria se desvencilhar dos seus próprios atos e intenções vis, do seu instinto perverso. Gray ele era incapaz de reconhecer isso, e até os próprios atos que ele julgava terem sido bondosos, eles eram maculados pelas suas intenções más. Transferiu a culpa para quem tentou alertá-lo, e depois ele cometeu um crime brutal, que para mim foi algo que me deixou boquiaberta. Eu não sei se você já leu essa história, mas eu não esperava por isso. Apesar desse crime ter atormentado a sua vida, muitas vezes ele age como se nada tivesse acontecido. Ele, de certa forma, às vezes é meio sonso, ele é hipócrita, ele também coloca a culpa nos outros quando ele deveria se responsabilizar. O rapaz estava totalmente entregue a si mesmo, e por conta disso ele não conseguia fugir da sua própria maldade. A história de Dorian Gray é muito mais impactante do que nós podemos admitir. Não é apenas um reflexo da nossa sociedade hoje em dia, não é algo tão generalizado assim, mas a coisa fica mais intensa quando nós percebemos que nós somos o retrato do próprio Dorian Gray. E isso porque nós buscamos constantemente por prazeres, felicidade e às vezes à custa de outras pessoas. Talvez não no nível do Dorian, mas algumas vezes nós agimos em nome de nós mesmos, em nome do egoísmo, para fazer aquilo que nos convém, para fazer aquilo que nos trará felicidade e prazer. Até mesmo se isso causar a destruição de alguém, ou se os interesses de outra pessoa eles forem desconsiderados. Somos capazes de usar e manipular para poder conseguirmos fazer aquilo que nós mais desejamos. Em nome da liberdade, nós provamos escolhas duvidosas, mas quando menos esperamos, notamos que nós não somos livres, pois os nossos desejos desenfreados nos viciam e nos aprisionam, a ponto de perdermos o próprio domínio sobre a nossa vida. Ressalto que nenhuma obra humana é capaz de redimir o homem, senão o próprio Deus. Ninguém pode se arrepender se o Espírito não
não gerar isso no nosso coração, não gerar a obra de arrependimento. Somos plenamente capazes e propensos a viver como Dorian. Em nome da felicidade, ele tornou-se infeliz. Em nome dos próprios desejos, ele destruiu a vida dos seus amigos e a sua própria vida. Gente, eu acabei me empolgando ao falar sobre a história. A partir de agora eu vou falar uma spoiler do livro. Caso você não tenha pretensão de saber o final dessa história, recomendo que pule para 11 minutos e 30 segundos. Já pulou? Tô te dando tempo, hein? Depois não diz que eu não avisei. O seu fim foi semelhante ao daqueles que se envolveram intimamente com ele. A diferença é que ele não sabia que, ao rasgar o próprio quadro, ele estaria colocando um ponto final em si mesmo e na maldição. Dorian, ele morreu sozinho, velho, repulsivo e com a faca no coração. Faca essa que ele usou para matar o seu amigo, Rubensio. Agora, se a filosofia do hedonismo nos diz que o prazer é o bem supremo que conduz à felicidade, por que a beleza e o deleite cego do Dorian levaram ele a uma vida completamente deprimente? O arruinaram antes mesmo do capítulo final. Em síntese, essa é uma história de um jovem que lentamente definha, em busca, por conta de prazeres cegos e desenfreados, até ele não conseguir mais retornar a quem ele um dia foi. No livro de Marcos, capítulo 8, verso 36, nos diz o seguinte: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, comentar. E eu espero também que, de alguma forma, este vídeo tenha influenciado vocês a refletirem ou até mesmo a quererem ler esse livro ou, quem sabe, fazer uma releitura. Muito obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima. Tchau!